nesta aula o sistema de sinais maçoréticos, que é um conjunto de pontos diacríticos que foram colocados nas consoantes hebraicas para auxiliar e orientar na correta pronunciação das palavras em hebraico, tá, gente? É interessante que quando eu falo de pontuação, estou falando dessas aqui, ó, vogais ou nikdot em hebraico, tá? Esses pontinhos que vocês estão vendo aqui, ó, abaixo das consoantes. E como eu já falei para vocês, o hebraico antigo, o hebraico utilizado pelos escritores do Antigo Testamento, na sua compilação, esse hebraico não possuía vogal. Tá? É claro que os sons das vogais apareciam e aparecem na fala, porém na escrita não aparecia. Tá? É importante eu dizer para vocês que algumas consoantes hebraicas, em algumas palavras, eram pronunciadas com som de vogais. Por exemplo, nós temos o Yod, nós temos o Vav e o Rei, ou Re, né? Como eu já mostrei essa pronúncia para você, tá? Yod, Vav e Re, e elas se passavam por vogais, tá? Então são conhecidas como consoantes vocálicas, ou em latim nós chamamos de matres lectionis, ou seja, mãe de leitura. Então, por exemplo, o professor Antônio Renato Gusso, ele diz que estas matres lectionis, elas tinham a tarefa de auxiliar ou orientar em relação à leitura correta do hebraico antigo. Mas lembrando que são consoantes, tá? É importante falar para vocês que essas vogais aqui que nós vamos estudar, elas foram acrescidas nas consoantes hebraicas entre o século V e o século X, tá? Por estudiosos, intérpretes e eruditos judeus conhecidos como maçoretas, ou literalmente significando o nome maçoretas de tradicionais, tá? E isso, gente, aconteceu devido à preocupação de se pronunciar corretamente as palavras hebraicas, fazendo assim com que o idioma hebraico não caísse em desuso. Então essa era a preocupação dos maçoretas, tá bom? Dadas essas informações, eu quero passar para vocês que o sistema de sinais maçoréticos que se tornou padrão foi o tiberiense, tá, gente? Da Escola da Galileia, tá? Onde se pôde desenvolver e consolidar a pontuação dos sinais até os séculos 9 e 10. Tranquilo? Então eu queria dar essas informações para vocês, para a gente começar a entender como que nós vamos ler o texto em hebraico. Bem, estudado as consoantes, como o Aleph, que você sabe que é uma consoante muda, vamos agora focar o que está, seja aqui abaixo, seja do lado, seja em cima dessas consoantes. Aqui nós temos este ponto aqui, tá? Neste formato que nós chamamos de kametz, que equivale ao A. É o A longo, tá, gente? É o A longo no hebraico. Então memorize essa frase, ó. Kametz é o A longo, que você pode colocar como um A aqui, ó, na transliteração e um acento circunflexo ou apenas um travessãozinho aqui em cima dele, tá bom? Outra letra que nós podemos citar aqui, uma outra letra em vogal, um sinal em vogal, é o patá. O patar, ele equivale também a A, tá, gente? E ele é só um tracinho aqui abaixo da consoante, tá bom? Nós temos outra vogal hebraica que é esta aqui, ó, que é o patá hatef, ou que nós chamamos de shivá composto de patá, que você vai perceber que aqui tem o patá, que é esta mesma vogal aqui, tá? E agora você vai ver que tem dois pontos ao lado aqui, ó, que nós chamamos de shivá. Tá? Então isso aqui é o patá hatef, é um patá semivogal, uma pronúncia brevíssima. Essa pronúncia aqui é longa, é o kametz, essa pronúncia aqui é breve, é o patá, e essa pronúncia aqui é brevíssima, que é o patá hatef. Perceba que ele tem aqui como que uma parte de uma circunferência aqui acima dele, para mostrar que é uma semivogal e você tem que pronunciar de forma brevíssima. Beleza? Então memorize esse quadro. Kametz, patá e patá hatef. Todas têm um som de A. A diferença é que essa aqui é um A longo, um pouco mais alongado na pronúncia. Aqui é um A breve, o nome já é sugestivo, né, gente? E aqui é um patá hatef, e aí é um A brevíssimo, tá?
e você percebe aqui a forma que você vai transliterar, gente. Isso aqui é muito importante, tá? Muito importante para você fazer a leitura correta. A segunda parte que nós devemos analisar são as vogais que nos dão o som da letra E. E aí você tem o E longo, o E breve, o E brevíssimo e um outro E aqui que nós chamamos de Shivá. Então vamos lá. O primeiro E é esse aqui, gente, ó. Esses dois pontos na horizontal é o tsire. O tsire, tá? Esses dois pontinhos aqui. Então, como o Aleph é mudo, eu vou ler só apenas ele. E, tá? E. Tsire é transliterado com este E aqui, ó, e um traço em cima dele, para mostrar que é uma vogal longa. Então, tsire é a vogal longa do E, tá bom? Temos este ponto aqui, na verdade são três, 1, 2, 3. Essa pontuação aqui nós chamamos de segol. Segol é o nosso E breve, tá, gente? É breve. Na pronúncia, tá, vai fazer uma diferença no hebraico antigo, tá, gente? Então é muito importante você ler como a vogal representa, tá bom? Por isso que você tem que prestar muita atenção nessas aulas. Quando nós chegarmos na parte de leitura, nós vamos fazer uma leitura bem legal, tá? Então a letra E tá aqui, ó, segol, segol, e você vai transliterar apenas como é. São 3 pontinhos. Nós temos também o segol hatef. O segol hatef é você colocar os 3 pontinhos, 1, 2, 3, e você vai ver que do lado dele vai ter 2 pontos, 1, 2, que é o shivá. Nós podemos chamar esta pontuação aqui completa de 5 pontos de shivá composto de segol ou de segol hatef. Tá, gente? Neto, e como é que eu translitero o segol hatef? Dessa forma. Coloco um E com aquela meia luazinha aqui, ó, em cima dele, para diferenciar do longo, do breve, tá, gente? E aí você precisa fazer isso aqui, tá bom? Tranquilo? Beleza. Nós temos aqui, gente, um outro som de E que é o shivá. Só que esse aqui, mas ele é muito breve mesmo, tá, gente? O shivá tem algumas regras que depois a gente vai ver dentro do texto bíblico, da leitura, tá? Eu não vou pesar vocês em gramática aqui. Mas você vai perceber que, por exemplo, ó, o shivá, tá? Ó, geralmente quando ele aparece, você vai pronunciar só o som da consoante, ó. Olha como é que eu pronuncio isso aqui, ó. Shivá, shivá. Eu não falo sheva, falo shivá, shivá. Perceba que eu pronuncio praticamente o som do SH. Por quê? Porque o shivá, esses 2 pontinhos aqui, ó, você tá vendo? Ele vai equivaler na transliteração a um E pequeno. Por isso que eu já até coloquei ele aqui, ó. Olha o tamanhozinho dele aqui, gente. Como é que ele fica na transliteração da palavra, tá? Então esse E pequenininho que você está vendo aí é o shivá, tá? Então você pronuncia ele mais breve do que o segol hatef. Tá bom, gente? Mas a gente vai fazendo a leitura. Então memorize isso aí. Como é que é o nome do E longo? Tsire. Como é que é o nome do E breve? Segol. Como é que é o nome do E brevíssimo? Semivogal E. Aí você chama de segol hatef. E o shivázinho que está aqui, ó, 2 pontinhos, você translitera como esse E pequeno. Tá bom, gente? Então dá uma pausa aí, você precisa focar muito, tanto o primeiro quadro como este, para você aprender essas vogais e semivogais. Gente, a nossa terceira vogal no hebraico é o Hirek Yud. O Hirek Yud, o nome já está dizendo, é um ponto mais o Yud. Gente, é muito fácil. Repita, um ponto mais o Yud. Hirek Yud. Algumas gramáticas chamam de Hirek Gadol. Hirek Gadol. Mas o que quer dizer isso? É um Hirek com Yud, que equivale a um I com acento circunflexo em cima. Só isso, gente. Só isso, tá bom? Então, Hirek Yud. Então você coloca um I com acento circunflexo em cima, vai ter o som de I, tá? Um I longo, tá, gente? E você tem o I breve, que é o Hirek, que é um Izinho aqui, só um ponto, ó. Ele não tem aqui, você vai perceber que aqui eu tenho o Yod e aqui eu não tenho. Então, apareceu só o ponto, Hirek. Como é que eu translitero? Com I, com o ponto em cima. Apareceu Hirek Yud. Como é que eu translitero, gente? Eu translitero só dessa forma aqui, ó.
boto o I com acento circunflexo em cima. Tranquilo? Essa parte é muito fácil, tá bom? Memorizou? Pegou? Hirek Yud é o I longo e o Hirek é o I breve. Nós temos 4 formas de pronunciar o O em hebraico. Temos a primeira forma, que é, usando mais uma vez aqui, olha como eu falei para você, gente, ó, que as vogais massoréticas, a nekudot, elas podem aparecer abaixo, mas podem aparecer do lado aqui, ó. Aqui eu tenho vav com um ponto em cima dele. Quando você olhar e se deparar com essa situação de um vav com um ponto em cima, você vai ler O, mas um O longo, tá, gente? Um O longo. Tranquilo? Então, apareceu uma consoante e do lado da consoante um vav com um ponto em cima, você pronuncia O, tá? Um O longo. E como é que é o nome dessa vogal aqui? É uma consoante, né, gente? Aqui é uma consoante, só que aqui o vav tá fazendo o som de uma vogal, tá, gente? Tá fazendo o som de uma vogal. Então, como é que eu leio aqui? Rolem, vav. Rolem, vav. É um O com acento circunflexo aqui. Tranquilo, gente? Então, apareceu o vav com um ponto em cima. Esse vav aqui você já conhece, né, gente? É o nosso W com som de V, mas ele apareceu com um ponto em cima. Você vai pronunciar a vogal O. Beleza? Tem uma outra forma de desenhar o rolem. Perceba que aqui é rolem, vav, porque é um ponto em cima do vav. Aqui é só rolem. O que você vai perceber? Que este ponto agora vai estar aqui, ó, na diagonal, em cima da consoante. Por isso que eu falei, ó, gente, os sinais massoréticos foram acrescidos ou dentro, ou do lado, tá, gente? Ou abaixo, ou acima da consoante. Então tá aqui, ó, o rolem, esse pontinho bem aqui, ó, apareceu esse ponto em cima, aqui, ó, apareceu o ponto em cima de uma consoante, você sabe que é o som de O, tá, gente? E é o O, tá aqui, ó, também, este O aqui também é um O longo, tá, gente? Então nós temos 2 Os longos em hebraico, o rolem vav e o rolem, tá? Então pronuncio O, esse aqui também, O. O O breve em hebraico é o kametz hatuf, que é o mesmo formato do A longo. Então você vai ter que ter muito cuidado na pronúncia. Eu aconselho a você ouvir muito áudio de leitura do hebraico. Eu aconselho você ler o texto hebraico e com o tempo você vai se acostumando a diferenciar o A longo do O breve, porque é a mesma forma, tá bom? Tem algumas regrinhas que eu vou falar mas quando nós estivermos fazendo leitura. Então aqui é o kametz hatuf. O kametz hatuf é o mesmo formato do kametz, que é o A longo. Só que qual que é a diferença? É que só aqui ele vai equivaler ao O breve. A diferença é essa, é que aqui ele vai equivaler ao O breve. Tá bom, gente? Kametz hatuf. Beleza? Tranquilo? E o último O que nós temos é o kametz hatef, que é o kametz com o shivá. Esses 2 pontinhos aqui na vertical do lado desta vogal aqui. Esse aqui é o kametz hatef. A vantagem desse kametz hatef é que sempre ele será O, nunca será A, tá? Então apareceu esse formato aqui, gente, ó, o kametz com 2 pontos ao lado, kametz hatef sempre vai ser O, tá, gente? Semivogal. Então você tem aqui um O com uma meia luazinha aqui em cima dele, né? É um O com essa meia lua em cima dele aí, mostrando que a pronúncia deve ser brevíssima, tá? Então eu tenho 2 vogais marcando a pontuação do O longo, uma marcando a pontuação do O breve, que é o kametz hatuf, e uma marcando a pontuação do O brevíssimo, que é o kametz hatef. E para encerrar a nossa aula, coloquei para vocês aí as 2 formas de pronunciar o U em hebraico. As 2 formas de pronunciar o U em hebraico, que é o shurek. Shurek é o vav com o ponto aqui, ó, no centro. Vav com o ponto no centro. Então você vai ter uma consoante que pode ser qualquer consoante. Um gimel, um dalet, um rei, pode ser qualquer uma. Então você vai pronunciar o som da consoante mais o U, que é o vav com esse ponto aqui dentro dele, tá, gente? No centro dele. Aqui, por exemplo, eu tenho o Aleph,
tá? Com o vav e o ponto dentro. Como é que eu leio aqui? U. Porque o Aleph não tem som, então eu vou pronunciar só o som deste vav que está tendo som de vogal. E nesse caso, com esse pontinho aqui, o som da vogal é U. Lembrando que se o ponto estiver em cima, o som da vogal é O. Beleza? E temos esses 3 pontos na diagonal chamado de kibbutz. Kibbutz é o nosso U breve. Kibbutz. Então fica fácil. Aqui você pronuncia U. Neto, e se tivesse um gimel aqui, como é que eu pronunciaria? Gu. Tá? Gu. Tranquilo. Qualquer letra que você colocar aqui, você vai pronunciar o som da letra mais o som da vogal. Tranquilo, gente? Então, shurek, o longo, e o kibbutz, o breve. Bom?